Olá, com você, professor Alex Douro. Nessa aula falaremos de categorias geográficas. A princípio, você precisa saber que os seres humanos, eles interagem constantemente com a natureza. E essa interação humana com a natureza faz com que nós possamos gerar inúmeras transformações nesse espaço. Daí vai surgir elementos naturais transformados, vai surgir elementos artificiais, que são elementos criados. E é a partir daí que nesse entendimento geográfico você precisa entender os conceitos geográficos conhecidos comumente como categorias geográficas. E a primeira palavra que nós precisamos refletir aqui hoje é sobre exatamente espaço, paisagem, território, lugar e, claro, região. Vamos exatamente agora entender o conceito de espaço geográfico. Você precisa entender que espaço geográfico nada mais é que o espaço criado pelo homem para garantir a sua sobrevivência. Mas, a princípio, vamos olhar essa tirinha aí. Observe que essa tirinha ela mostra exatamente para você, a presença de elementos naturais. Então, eu posso dizer que, nesse primeiro momento, o homem não alterava o meio ambiente, pois ele se adaptava ao meio ambiente. É nesse contexto que nós vamos perceber claramente que esse homem não transformava a natureza. Mas observe a segunda tirinha. Já não podemos dizer a mesma coisa. Percebemos já um meio técnico, pois houve uma evolução técnica que fez com que a sociedade pudesse gerar grandes transformações. E no período atual, nós percebemos hoje um meio técnico, científico e informacional, onde o mesmo espaço, algum tempo atrás, que tinha elementos apenas naturais, passou agora a ter elementos muito mais sofisticados, elementos muito mais modernos. É nesse contexto que nós percebemos e concluímos que espaço, não esqueça, é exatamente a natureza transformada pelo ser humano. E essa natureza transformada pelo ser humano, não esqueça, exatamente ela vai gerar alguns impactos que a gente vai ver numa próxima aula. Mas, a princípio, você precisa lembrar, portanto, que o espaço geográfico é um conjunto de diferentes paisagens. Tudo bem? Então, não esqueça, espaço seria a natureza transformada por nós, seres humanos. Ok? Então, agora, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que o espaço ele é constantemente construído e reconstruído, ok? Ou seja, ele passa por transformações constantes. Então, eu posso dizer que o espaço geográfico é dinâmico, pois passa por constantes transformações. Dando continuidade, falaremos agora exatamente de um tema muito importante, que é exatamente a paisagem. Observem que lugar lindo, maravilhoso, deu até saudade, lá do seu interior, deu saudade lá do espaço que você gosta, mas o que seria a princípio paisagem, querido estudante? Não esqueça que paisagem é tudo aquilo que nós percebemos, então um espaço percebido. E esse espaço percebido, claro, seriam marcados por manifestações e, claro, fenômenos apreendidos. Alex, mas por onde eu percebo essa paisagem? Anteriormente se dizia que paisagem era tudo aquilo que nós víamos, mas nós sabemos que apenas não percebemos a paisagem pela visão. Nós podemos perceber a paisagem pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela gustação e, claro, pelo próprio olfato. Então, nós podemos concluir que paisagem, querido estudante, é exatamente um elemento que a gente vai apreender pelos nossos sentidos, ou seja, um espaço percebido pelos nossos órgãos sensoriais, sejam eles tato, ok? Visão, olfato, audição e gustação. Tudo bem? Então, agora vamos perceber uma outra diferença aqui. Nós temos dois tipos de paisagem. Nós temos uma paisagem natural, tudo bem? E temos uma paisagem transformada. Qual é a diferença? A paisagem natural é aquela paisagem onde predominam os elementos naturais, ok? Ou seja, aquela paisagem que ainda não passou por transformações humanas. Já a paisagem, também conhecida como cultural, paisagem transformada, paisagem artificial, é exatamente aquele espaço marcado pelas transformações humanas. Pois, queridos estudantes, nós sabemos que nós precisamos atender às nossas necessidades, precisamos atender, acima de tudo, às nossas necessidades biológicas, sociais e econômicas que fazem com que nós possamos alterar o meio ambiente. É nesse contexto que nós percebemos, então, a paisagem cultural, também chamada de artificial, mas também conhecida como paisagem de segunda natureza. Tudo bem? Dando continuidade,
temos uma outra palavrinha interessantíssima para você, ok? Vamos nela. Território. Eu trouxe aqui para você essa imagem para você perceber que cada elementozinho aqui, né, estaria num espaço separado. Agora observe que entre esses espaços existe aqui algumas linhas, né? Eu tentei simbolizar para você como se fossem fronteiras. Então o que eu posso concluir? Que território seria exatamente um espaço que está sob domínio de alguém, né? O domínio de um sujeito, portanto, o domínio de um grupo social. Mas vamos entender detalhadamente. A princípio, nós precisamos recordar, portanto, que o território é exatamente um espaço dominado. E esse espaço dominado é marcado por uma delimitação, né, por fronteiras. Lembrando que fronteira é uma delimitação que pode ser física e pode ser econômica. Aqui eu trouxe para você, né, o Brasil, para te mostrar que nós temos um território, conhecido como território brasileiro. Não esqueça que ele está sob o domínio da sua população, é exatamente organizado por um governo, ok? E, claro, exatamente por todos os outros elementos que fazem parte da nossa sociedade. Então, concluindo, eu posso dizer que território revela posse por relação de poder. Então, não esqueça, território é um espaço que está sob domínio, delimitado por fronteiras e, claro, que é marcado por uma relação de poder. Tudo bem? Neste sentido, nós podemos concluir, portanto, né, como exemplo, um Estado-nação, como você percebe aí, né, que representa exatamente um território. Mas nós temos, por exemplo, o tráfico de drogas, infelizmente, que acaba com milhares de famílias, ok? Que, né, tem crescido bastante no espaço mundial, no espaço brasileiro. Mas a gente, para analisar aqui, precisa entender essa imagem aqui. Diz assim, ó, proibido roubar na quebrada, ok? Eles mostram exatamente aqui uma relação de poder. Normalmente, esse traficante, ele usa, né, dessas frases, justamente para demarcar o território, né, para proibir, digamos assim, os assaltos, porque nós sabemos que isso aí acaba atraindo a visão da polícia, né? E aí eles criam esse tipo de estrutura, tipo de imagem, tipo de frases, né, para impedir, claro, né, a perda do seu território. Isso é uma visão clara, né, de um território onde você percebe a criação de um pseudo-estado, né, digamos assim, um estado dentro de um outro estado, infelizmente, perfeito, que acaba gerando o aumento da criminalidade, aumento da prostituição infantil, aumento de diversos outros problemas sociais, mas infelizmente graças né, a esse tráfico de drogas. Portanto, nós podemos concluir que território, não esqueça, é um espaço sob domínio. Bem, dando continuidade, agora nós falaremos de uma outra palavrinha interessantíssima para você, que é justamente, né, a palavra lugar. Nesse momento você está na sua casa, no seu quarto, ok? E aí nós sabemos que a casa é um dos espaços mais íntimos que nós temos, é um espaço que nós vivenciamos diariamente, é um espaço que constantemente nos reconhecemos nele. Então eu posso concluir um fato aí, que lugar, não esqueça, é um espaço vivido e, claro, que é reconhecido, onde nós temos exatamente, né, a criatividade de entender uma identidade, um afeto. Ou seja, nós estamos num espaço nesse momento que nós vivenciamos, nos reconhecemos, criamos uma identidade e temos uma afetividade. Então, toda vez que você ouvir falar da palavra sentimento, né, ou exatamente de uma familiaridade que pode estar sendo mostrada num trecho de música, pode estar sendo mostrada de repente, né, num verso, e que se você entender que tem um sentido de sentimento, um sentido de familiaridade, um sentido de afeto, um sentido de identidade, reconhecimento, ou seja, um pertencimento àquele espaço, não tenha dúvida, isso é lugar. Tudo bem? E agora, né, para finalizar, nós temos exatamente um outro tema muito importante, que é região. Não é isso? Eu trouxe aqui a região norte, né, composta atualmente por 7 estados, não é isso? Tocantins, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Nós sabemos que uma região, provavelmente você deve estar recordando, é uma área ou um espaço dividido, perfeito? Claro, de acordo com diferentes critérios e, claro, com diferentes finalidades, onde nós temos, claro, o fato de lembrar que é uma área com características próprias. Normalmente esse conceito é utilizado nos estudos geográficos para entender a compreensão daquele local,
perfeito, conhecido como região, que aqui nós podemos concluir exatamente como um espaço que tem características próprias semelhantes. Essa foi a nossa aula. Um forte abraço com você, professor Alex Douro. Fique com Deus.